Olá, pessoal. Eu tenho uma palavra para você. Como o tema bem diz, o tema disse que no meu tema está escrito que não padronize a comunhão com Deus. Então, ultimamente, né? Não ultimamente, acho que sempre aconteceu isso, das pessoas darem um padrão de como é a intimidade com Deus, como tem que ser a intimidade com Deus. E se você não fizer daquela forma, não tens intimidade. Não funciona assim, não funciona assim. Você tem que entender que o João é João, o Paulo é o Paulo, ah, a Ruth é a Ruth, a Esther é a Esther. Então, Deus lida cada um de forma diferente, dependendo do propósito que ele tem para cada um. Eh, Eu vou contar algo que aconteceu comigo. Ah, Tem um tempo que tipo, me afastei de Deus, né? Me afastei de Deus, não durante muito tempo, durante alguns dias, porque eu achava que, a oração só tem que ser, tipo, 1 hora assim direita. Meditação é 10 capítulos. Se você não meditou um capítulo, não meditaste. Yeah. E eu lembro que uma vez eu estava assim na cama, desanimada, a pensar nisso, porque, eu vou explicar minha situação. Eu não vivo assim numa casa normal, eu vivo num centro, eu vivo no asilo. Sim, eu vivo no asilo e aqui você não tem privacidade, aqui não tem uma sala onde você pode estar sós, tipo, do jeito que eu ficava assim no meu país antes de vir aqui, eu tinha um quarto onde eu poderia estar sós, orar de joelho, ninguém me incomodava, meditava até onde eu queria. E quando eu cheguei aqui, eu falei, aqui não tem sítio para fechar a porta. Como é que eu vou entrar e vou fechar a porta? Isso aqui, que tem muita gente num quarto. E lá fora? Lá fora tem o inverno, lá fora tá frio. Yeah. Então, eu lembro que eu acordei, eu acordei, eu estava deitada na cama, acho que isso foi há 2 dias atrás, e eu ouvi uma palavra, eu sei que veio do Espírito Santo, ele me disse, um pouco de fermento leveda toda massa. E o Espírito Santo não parou aí. Isso está na Bíblia, mas por conta do tempo, né, eu não preparei aqui. Yeah. O Espírito Santo me disse, da mesma forma que para você se afastar de Deus, isso acontece aos poucos, aos poucos, aos poucos, aos poucos, você vai se afastando de Deus, também acontece o mesmo, também acontece o mesmo com o lado espiritual. Você vai crescendo com Deus aos poucos, aos poucos, aos poucos. Em outras palavras, eu estou a te falar. Você não precisa ficar 1 hora de joelho. Você não precisa meditar 10 capítulos. Mas a intenção é aumentar, 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 aumentar a tua hora. Mas não há nenhum problema em você orar só 1 minuto. Não há nenhum problema em você meditar só um versículo, 2 versículos. Não há nenhum problema. Porque vou te falar uma coisa. Se você se dedicar mesmo só nesse tom um versículo por dia, você vai assustar, já estás a ler, já estás a meditar 10 capítulos, já estás a orar 5 horas. Então, também tem uma coisa, tem a questão do tempo. Tem uma questão do tempo, mas vou te falar uma coisa, isso tem a ver com o propósito que Deus tem para você. Há pessoas que Deus vai te falar, não, você tem que ser mesmo um empresário, porque eu te chamei para ser empresário. Mas há pessoa que Deus vai falar, não, eu não te chamei para ser empresário, larga isso e reserva mais tempo para mim. Eu vou ler um versículo aqui, mas antes disso eu vou compartilhar um testemunho que eu vivi quando eu estava lá em Angola. Tem um tempo que eu não estava estudando, não estava fazendo nada.
E eu compartilhava o quarto com a minha tia, né? Porque depois ela saiu de casa e ela teve a casa dela, mas depois eu fiquei já sozinha. Mas antes eu compartilhava o quarto com a minha tia. E eu não queria, assim, orar perto da minha tia, né? Porque... Então eu ia na cozinha, eu acordava 3 horas, eu ia na cozinha e eu orava das 3, não todos os dias, né? Mas já cheguei, das 3 até as 5 eu orava das 3 horas até as 5. De joelhos, de joelhos. E durante o dia eu meditava horas e horas. Mas também chegou um tempo em que eu entrei na faculdade. E o tempo já não era mais aquele. E eu não poderia acordar às 3 horas porque eu ia cabecear na escola. Então, como é que foi a minha intimidade? Tipo, só para falar já, naquele tempo aí que eu não fazia nada, eu acordava às 3 para orar. O Senhor se manifestou de maneira tremenda. Muita unção, porque eu cantava na igreja. Era muita unção que se manifestava aí quando eu cantava. Uau! Uau, uau, uau. Teve uma vez até que eu cantei, o irmão me falou, o irmão que estava tocando piano, ele disse, eu estava me sentindo mal, Gina. Quando você cantou, quando você cantou, eu me senti bem na hora. Deus seja louvado pela tua vida, ele me disse assim. E depois chegou um tempo que eu entrei na faculdade. E quando eu entrei na faculdade, claro, o tempo já não era mais o mesmo. Então, o que aconteceu? Eu ia para a faculdade e depois também chegou um tempo que o negócio da minha mãe estava um pouco apertado, eu tinha que ajudar. Então, o que acontecia? Eu ia para a faculdade, eu acordava às 6, me preparava e às 8 horas começava a aula. Então, às 13 horas eu chegava, descansava um pouquinho só, depois às 14 horas eu ia ajudar minha mãe até às 16 horas. 16 horas eu tinha que fazer o jantar. 16 horas eu tinha pausa tipo de 1 hora só, depois eu tinha que fazer o jantar. Até o jantar acabar, até eu comer, já eram 21 horas, eu tinha que dormir já. Então o que aconteceu? Como é que eu orava? Naquelas 6 horas mesmo que eu acordava, dobrava o meu joelho. Naquele tempo minha tia já tinha ido, o quarto havia ficado só para mim. Dobrava o meu joelho, orava. Não meditava ainda. Não meditava até só, dobrava meu joelho, orava tipo 1 minuto ou 2 minutos. Não chegava a 10 minutos, era rápido mesmo, uma oração rápida, porque eu tinha que me preparar. Depois na escola, não ficava na distração. Enquanto o professor sai, temos aquela pausa de um tempo para outro tempo, eu não ficava na distração. Pegava no meu telefone mesmo, estou a meditar. E sempre que eu tinha uma pausa assim, tipo, quando eu chegava assim na escola, eu falava com Deus assim uns 2 minutos, uns 3 minutos assim. E depois de ajudar minha tia, de ajudar minha mãe no restaurante, às 16 horas, eu tinha uma pausa assim, para esperar a hora de jantar, não sei o que, de fazer o jantar. Eu aproveitava e falava com Deus. E vou te falar uma coisa. Foi o tempo, se teve um tempo que eu mais ouvi o Espírito Santo a me dirigir, aquilo foi o tempo. Olha, eu ouvi muito o Espírito Santo. Vocês acreditam que o Espírito Santo me falou que ia sair na prova? Oh, vou te falar. O Espírito Santo me falou que ia sair na prova e o professor havia dado o tópico. Mas no tópico não é nada que saiu, não é nada que saiu na prova. O Espírito Santo me falou que ia sair na prova. Eu lembro que eu estava a clamar porque eu estava a correr aqui, esconder a recurso. Eu falei, pai, eu não tenho dinheiro. E mesmo se eu tenho dinheiro, aquele dinheiro é para fazer qualquer outra coisa, não é para meter mais no recurso. Pai, me ajuda. O Senhor me falou que ia sair na prova. Eu lembro que eu estava a estudar. Eu tinha 2 semanas de pausa, né? Eu tinha 2 semanas de pausa para ir fazer o recurso. Eu estava sempre a estudar. É 2 semanas? Acho que só uma semana. Só uma semana mesmo. Estava a estudar. Mas antes de estudar, e olha, quando eu orava muito, antes de eu estudar, eu só falava assim, pai, me ajude a fazer a prova. Essa era a frase. Todos os dias que eu pegava o livro para estudar, eu falava, pai, me ajude a fazer a prova. Depois, tipo, de 3 dias, falar, pai, me ajude a fazer a prova. Um belo dia desse, eu estava no cadeirão.
Eu ouvi uma voz que me falou, estuda mais sobre Aristóteles. Libro Xanderebos. Estuda mais sobre Aristóteles. Falei, não, isso é coisa da minha cabeça. Sai. No segundo dia, peguei o livro para estudar. Antes de estudar, falei mais aquela frase. Pai, me ajuda a fazer a prova. Ouvi mais, estuda mais sobre Aristóteles. Eu falei, não, esse aqui é o Espírito Santo. Esse aqui não sou eu. Esse é o Espírito Santo, esse aqui. E não é que aconteceu. É uma história longa, deixa. Não é que aconteceu. Saí tão bem naquela prova. Todo mundo se matou de estudar o tópico que o professor deu. Nem saiu aquilo que o professor deu. Yeah. Então, é só para dizer que é assim. Você é uma pessoa muito ocupada, trabalha, tem filhos. Minha irmã, meu irmão, arruma tempo para Deus, nem que seja 2 minutos de manhã, 2 minutos de tarde, 2 minutos de noite, mas arruma tempo para meditar e para ler. Naquele tempo que você está no táxi, não fica aí a olhar a janela à toa, não. Ou leva mesmo tua Bíblia física, ou leva teu telefone. Lê a Bíblia no teu telefone. Mas não cai naquilo porque não. Se você não jejua 3 dias, não tens intimidade. Se você não fica 1 hora de joelho, não tens intimidade. Se você não medita... Mentira, minha irmã, mentira. Vou te falar uma coisa. É para isso que nós temos o Espírito Santo para nos guiar. Estás a entender? E vou te falar uma coisa. Nessa época que eu estava orando só 2 minutos, 2 minutos de manhã, 2 minutos de tarde, 2 minutos de noite, foi a época que o Espírito Santo me falou, elimina o teu Instagram e o teu Facebook. Então, é só para dizer o quê? Aquilo que não está bom, o Senhor vai te revelar, vai te falar, minha filha, esse trabalho aí está te ocupando muito tempo, deixa de fazer esse trabalho. Filha, estás muito em casa também. Procura, tá vendo? O Espírito Santo vai te dirigir, então não se mata muito, usa o tempo que você tem. Nós às vezes temos aquele espírito de perfeccionismo. Se não for para ficar de joelho 1 hora, então não vou orar. Se não for para meditar 10 capítulos, então não vou meditar. Tem que ser mesmo do jeito que aquela pastora anda a fazer também. Não. Medita mesmo. O tempo que você tem usa, mas não fica distraída. Tá vendo? Eu vivo no asilo. Mas sabe o que eu faço? Mesmo com esse inverno, eu não deixei mais Satanás me enganar porque não... Se não estás de joelho, não estás a orar. Se não meditaste 10 capítulos, mentira. Pega o meu casaco, se for mesmo bem, roupas quentes, não sei o quê. Vou fazer caminhada de oração. Estou a andar. E se aparecer um banco aí, às vezes sento uns 5 minutos, oro, depois ando mais. Fico mesmo a andar, estou a mais a orar. E não vou te mentir, Espírito Santo tem me ensinado a palavra. Eu mesmo a caminhar, o Espírito Santo está me ensinando a palavra dele, está me falando a palavra dele. E eu anoto assim no telefone. Às vezes também pauso assim para ler a Bíblia no telefone. Porque às vezes aquele frio não dá muito para tirar a mão, tá bem, fora do casaco. Porque faz um frio aí. Então não posso ficar muito tempo escrevendo aí fora. Por causa do frio que me congela a mão. Mas eu anoto tudo assim rapidinho. Anoto tipo a ideia principal. Depois quando eu chego, escrevo no meu diário. Onde escrevo as revelações que Deus me dá. Mas vou te falar uma coisa. Deixa de se levar. Deixa de ser levado pelo perfeccionismo. Não, o padrão é esse, 1 hora de joelho. Não, minha irmã. Usa o tempo que você tem. Se você é muito ocupada, tempo de criança. Minha irmã, tem sempre um tempinho. Não vamos só se mentir, tem sempre um tempinho que você pode arrumar para. Não vamos só se mentir. Naquele tempo mesmo que foste na casa de banho, demora um pouquinho na casa de banho, ora um coche. Ora um pouquinho na casa de banho. No momento que estás no táxi, não sei o quê, ora um pouquinho. Estás a tomar banho, ora um pouquinho. Em vez de ficar na rede social, ver se maquiagem de quê. Não veja maquiagem. Maquiagem não é importante. Já que você não tem tempo, tens que ser radical. Não fica a se distrair a ver meme. Não vê meme. Pega, lê a Bíblia. É assim. Não pode se distrair. Porque esse mundo não está bom. Satanás não está a se distrair. Satanás está a trabalhar. Você também tens que trabalhar. Então, vou te deixar um versículo em Provérbios que diz...
Provérbios 24:33 que diz, ainda, essa é a versão King James, ainda um pouco a dormir, um pouco a toscanejar, um pouco a cruzar os braços em repouso. 34. Assim virá a tua pobreza como alguém que viaja e a tua necessidade como um homem armado. Estás a ver? Eu sei que esse verso pode se referir a trabalho, né? Mas esse verso está a se referir a algo espiritual. Esse verso está a falar aqui, está a falar do sono espiritual. Por isso é que a Bíblia nos aconselha. Vigiem, vigiem. Tem muitas parábolas em que Jesus está a falar, vigiem. Está a falar, não dorme. Esteja alerta espiritualmente. Esteja alerta espiritualmente. Porque do mesmo jeito que um pouco, estás a dormir um pouco. Estás a dormir um pouco daí, um pouco daqui. Vai assustar também se desviaste de uma vez de Deus. Então, da mesma forma, também a vida espiritual. Um pouco, um capítulo de manhã, um capítulo de tarde, um capítulo de noite. Uma oraçãozinha de manhã, uma oraçãozinha. Você vai estar a subir de nível. Estás a subir de nível. Vou te explicar uma coisa. Hoje em dia, eu faço jejum de 3 dias. Mas eu não comecei com jejum de 3 dias. Nem comecei com jejum de 24 horas. Fui subindo. É assim que é a vida espiritual. Então não procura começar já com... Eu sei que se calhar já teve um tempo que você orava de joelho 1 hora. Mas se o tempo nesse momento não está te permitir ficar de joelho 1 hora, usa mesmo 2 minutos daqui, 2 minutos daí. Se juntar tudo, vai ser 1 hora. Um capítulo daqui, um capítulo daí. Se juntar tudo, vai ser 20 capítulos, minha irmã. Então, chega desse padrão. Se você não ora 1 hora, não oraste. Deixa disso, minha irmã. Usa o tempo que você tem. E se Deus quiser que você tenha mais tempo, Ele próprio vai te falar, minha filha, reserva mais tempo para mim. Mas eu já estou no fim do vídeo. Não quero que o vídeo seja muito longo. Vou te dar coisa. Vou te dar três dicas principais, né? Que Deus precisa de ti. Que Deus exige de ti para ter uma intimidade. Primeira dica, isolamento. Quando a Bíblia diz que entra no teu quarto, fecha a tua porta, não está a falar que tens que ter quarto, porque há pessoa que não tem quarto. Há pessoa que o quarto dele dorme lá 5 pessoas. Então vais fechar o quarto como se tem muita gente que está a entrar, tem muita gente que precisa entrar. E eu vou te falar uma coisa, orar na vigília é bom. Orar, não sei se é aonde, mas aonde que não me orar. Orar em grupo é bom, mas não subestima o poder de estar sós com Deus. Intimidade é intimidade, minha irmã. Não pode ter ninguém. Se isola. Por isso é que eu ando embora andar aí nas montanhas aqui da Suíça, não sei o quê. Para ficar sós. Porque eu posso mesmo morar aqui nesse quarto. Mas a sós mesmo é diferente, minha irmã. Há coisas que e vou te falar uma coisa, segundo a minha experiência que eu tive com Deus, muitas boas coisas, as melhores experiências que eu tive com Deus foram a sós. As melhores experiências que eu tive em oração foram quando eu estava a sós com Deus, não foi nas vigílias, não. Vigília é bom, mas não despreza o momento de estar sós. Esteja sós, nem que seja na casa de banho. Mas a sós não quer dizer que não precisa ter gente. A sós significa que você precisa... Eu vou dar um exemplo. Você pode estar sentado assim no trem e está a orar. Mas, tipo, se você sabe que não tem ninguém assim do teu lado, não sei o que, está a orar. Mas tem outras pessoas no trem, mas você está num canto, está a orar. Tá vendo? A sós é uma posição, como é que se fala? É um modo em que ninguém perceba que você está a orar. Tá vendo? Se você não puder assim ir nas montanhas, como às vezes eu faço, ir nas montanhas, se você não puder fechar o quarto, fechar a porta do quarto, se você não puder se fechar na casa de banho, então fica num canto em que você sabe que ninguém está a te ver a orar. E a segunda coisa, constância. Constância é que todos os dias, minha irmã, a lâmpada não pode se apagar. Tá vendo coisa no Antigo Testamento? Deus deu a ordem de que a lâmpada tem que estar sempre acesa. Então vou te falar uma coisa, você tem que estar sempre aceso, você tem que ser sempre luz, você tem que estar sempre aceso. Olha, procura sempre uma forma de falar com Deus, não importa, não, hoje foi o meu casamento, não tive tempo, a vida foi muito corrida, é mentira.
Se você orar, essa dor de cabeça que você teve, não, vamos encontrar onde outra decoradora, vamos encontrar onde não sei o quê. Se você orasse até, Deus já podia te dar ideia. Aí você até Deus não podia te dar ideia. A decoradora ia vir até você. Oh, estás a brincar? A decoradora ia vir até você. Por exemplo, eu lembro, teve uma vez eu estava a passar por momentos de propina, problemas de propina. Em vez de eu ficar e a bater a cabeça, zungar à toa para procurar dinheiro, não sei o quê. Eu só me deleitei na presença de Deus. E Deus enviou pessoa para me pagar 1 ano de propina. Tá a ver? Deus colocou pessoa para vir até a mim. Então, em vez de você ficar, não tive tempo hoje. Minha irmã, eu não sei se vai fazer como. Do mesmo jeito que você precisa do oxigênio para respirar todos os santos dias, sem falha, você precisa também de Deus para respirar todos os santos dias. Você precisa de Deus todo dia, você precisa de falar com Deus todo. É uma regra que eu estou a dar. Você precisa de Deus todo dia. Todos os dias tem que reservar um tempo para falar com Deus. Não importa se vai dizer aonde, não sei o que. Eu tenho vezes que, assim, vou na casa de alguém. Eu falo, tenho que sair para ir fazer caminhada. Não, tá fazendo frio. Tenho que sair para ir fazer a caminhada. Porque às vezes você não pode assim se trancar num quarto, porque tem pessoas, não sei. Vai fazer caminhada, vai orar. Dá um jeito. E a última e a terceira é humildade. É assim, Deus gosta da oração que vem do coração. O que adianta? Dentro de ti você está se sentindo suja, está se sentindo que pecaste, não sei o que, não estás a andar bem com Deus. Mas estás a orar, Senhor, digno és de toda a honra, digno és de ser exaltado. Não faz isso. Deus gosta de oração que sai mesmo do coração, do fundo do coração. Deus gosta de oração que sai do fundo do coração. Pai, estou a me sentir suja. Seja sincero. Se abre. É intimidade. É tipo, estás casada e não queres ficar sem roupa na frente do teu marido. É que se já casaram. É? Se despe mesmo. Não sei se falei bem. Se despe. Não sei. Mas se tira mesmo toda a roupa. Abre o teu coração. Deus gosta de oração que sai do coração. Também não adianta. E você, da mesma forma, também não adianta. Você, dentro de ti, dentro do teu coração, do teu íntimo, estás a sentir uma vontade mesmo de adorar a Deus. Mas se eu queres falar, Senhor, me perdoa. Perdão que já pediste. Se estás sentindo vontade de adorar, adora. Mas oração tem que sair do fundo. Deus gosta de oração que sai do fundo. Se estás assim numa vigília, tempo de gente, vamos ver a tua oração, até entendo. Porque nessas nossas igrejas, você está a conversar teu pecado, irmã, está a ouvir tua oração. E não é de me contar, eu já ouvi. Irmãs que se reuniram a falar mal da oração de alguém. Vixe do jeito que ela estava a orar. Ela está a passar por isso, ela está a fazer isso. Não está vendo, ela não está a andar bem. Então, às vezes não é bom exprimir o teu coração numa oração em grupo, né? Entendo. Mas quando estás sozinha, abrir mesmo o coração. Abre mesmo o coração. Por exemplo, teve uma vez que eu estava a me deixar ser enganada. Por exemplo, eu estou solteira, né? Eu estou solteira. Então, eu fiquei naquele orgulho de que eu não preciso, não vou falar a Deus, não vou falar com Deus, não vou reclamar com Deus porque que eu estou solteira, porque senão Deus vai falar, você está muito preocupada com as coisas da terra, está preocupada com o casamento do que eu. Mas então, quando eu for para orar, não vou tocar nesse assunto. Vou falar sobre outras coisas. Mas isso é burrice. Desculpa a palavra, mas isso é burrice. Antes mesmo de eu falar, eu já conheço meu pensamento. Vou se esconder por quê? Hein? Me falei, não vou se esconder por quê? Isso é burrice. Eu falei, não. Eu vou exprimir meu coração. Se no meu coração o que está me preocupar é com a minha solteirice, eu vou mesmo falar, vou mesmo reclamar. Pai, não estou a casar por quê? Vou mesmo falar, mas não vou fingir. Eu quero chorar porque eu estou solteira, mas estou a chegar lá, Senhor, digno és. Os anjos clamam a ti, não sei o quê. Não é assim. Abre mesmo o teu coração, fala o que está dentro do teu coração, é assim que se ora. E vou te falar uma coisa. Foi por causa de ir reclamar para Deus. Deus, não estou a casar porque Deus me deu 2 sonhos em espaço de 1 mês. Deus me deu 2 sonhos. O primeiro sonho eu tive em outubro, o segundo sonho eu tive em novembro. O mesmo sonho sobre casamento. O primeiro eu não entendi. Como Deus é bom,
deu conta, não, minha filha não entende, eu vou lhe dar o sonho segunda vez. O Senhor me falou, você vai casar. Tipo, talvez um dia vá contar o sonho, né? Mas vou resumindo, o Senhor me disse naquele sonho que eu vou casar. Mas antes, vou casar, mas não estou preparada. Ele quer que eu me prepare primeiro. Ele quer que eu me prepare primeiro. Depois Deus me deu aquele verso, o Espírito Santo falando, me mostrou aquele verso de Timóteo, segunda de Pedro ou primeira de Pedro, que fala que a beleza da mulher não pode ser na exterior, interior, não sei o quê. Então eu entendi que eu vou casar. Mas eu não estou preparada. Agora, se eu não orasse, me fale ainda, se eu não orasse, não reclamasse sobre isso, eu ia saber disso. Pelo menos agora o coração está mais calmo. Tá calmo, porque eu sei, paz, eu vou casar, o que meu já tá guardadinho, só preciso me preparar. Tá sem entender? Então é isso. Espero que vocês possam entender as 3 dicas, né, que eu dei, que são se isolar, para a intimidade com Deus, se isolar, constância e humildade. Isso dentro do momento da intimidade. Então é isso. Espero que essa palavra tenha vos abençoado. Quem sabe um dia desse vou voltar aqui com dicas de cabelo, né? Não é um dia desse, mas meu canal fala sobre. Na descrição do meu canal tá Cristã, Crespa e Cantora. Então vocês podem esperar esses 3 conteúdos no meu canal. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos abençoe. Muito obrigada se você chegou até o final. Tchau, beijos.